Oi, tudo bom? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa, e estou aqui hoje para dar continuidade aos nossos estudos literários, ok? Bom, hoje vamos falar de um movimento literário chamado de romantismo. Então, vou colocar aí para vocês a linha do tempo, tá? Que eu acho super importante que sempre vocês tenham ideia do movimento que está indo embora, o movimento que está chegando, o próximo movimento, tá? Então, retomando que nós acabamos de ver o chamado arcadismo, tá? Ou neoclassicismo, e agora vamos ver o movimento chamado de romantismo. Tudo bem? Bom, o que foi o romantismo? Primeiro, vamos pensar em aspectos históricos, tá? Quando a gente fala em romantismo, quando a gente fala em século XVIII, então nós temos várias coisas acontecendo, como Revolução Industrial, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos. Tudo isso que está acontecendo gera uma forte visão do indivíduo. Então, assim, o indivíduo começa a ter uma visão que é somente dele, né? Então ele tem aquela visão de mundo em que surge as ideias chamadas liberais. Então, para que essas ideias liberais, tá? É justamente para que prevaleça a liberdade individual. Tudo bem? Tanto que essa ideia, tá? Ela já desencadeou várias coisas, inclusive o direito ao voto que vem dessa época. Tá certo? Então, para nós aqui na literatura, essa individualidade vai ser extremamente importante para esse movimento chamado de romantismo, ok? Vamos lá. Primeira coisa também que a gente tem que conversar é assim: não associem romantismo a romances. São conceitos diferentes, ok? Quando eu falo em romantismo, eu falo numa escola literária. Eu coloquei aqui para vocês, ó. É uma estética, uma escola literária definida pela expressão da imaginação, das emoções e da criatividade individual. Então é o indivíduo tá mostrando a sua imaginação, mostrando as suas emoções, e nós vamos ver que tem um período aí que é até de uma forma bem exagerada, tá? Mas é o indivíduo, ok? Isso é diferente de falarmos em romance. Romance é um tipo de texto, ok? Quando a gente fala em romance, é um tipo de texto chamado de narrativo, tá? Então, assim, dentro dos textos narrativos, tá? Dos textos que vem das grandes epopeias, nós temos romance, crônica, novela, conto. O que é o romance? O romance é uma narrativa longa, tá? Com um número indefinido aí de páginas. O que acontece dentro de um romance? Dentro de um romance a gente fala muitas vezes que ele é uma narrativa circular, porque circular ela começa, desenvolve toda, todo esse processo, toda a história dele, e quando tem esse conflito, e quando esse conflito é resolvido, o romance termina, ok? Então nós temos aqui na época do romantismo romances românticos. Depois vamos ver o que? O realismo, e na época do realismo nós vamos ter os romances realistas, tudo bem? Então são conceitos diferentes, tá? Aqui dentro nós temos os romances. Então foi um momento muito propício porque surgiram os chamados folhetins, então os periódicos, as publicações diárias. E esses romances vinham justamente nesses periódicos e eram publicados em capítulos, tá? Então, essa publicação, em folhetins acabou dando vida
aos grandes romances. Tudo bem até aqui? Bom, qual então é o projeto literário do romantismo? Então, o projeto literário do romantismo está muito na valorização, olha lá, novamente, do indivíduo, ok? Nós temos a divulgação do que nós chamamos de valores burgueses. Então, nós temos uma burguesia que ela passa a ter aqui um sentimento de busca individual, de conquistar coisas, né, de ter um poder econômico maior. Então, esse individualismo burguês reflete aqui também, tá? Exaltação do amor à pátria e símbolos nacionais. O que acontece? Vamos pensar no Brasil, tá? Quando a gente pensa no Brasil, ó, tanto até em mundo, quando a gente fala em independência dos Estados Unidos, né? 1789. Quando a gente fala em independência do Brasil, 1822. Então, nós estamos falando nesse processo aqui do romantismo. Essa independência faz com que o indivíduo exalte a sua terra, tá? Então, tem uma exaltação, tá? A pátria aqui e símbolos nacionais justamente por isso. Então, é para provar, tá? Que aqui, né, que a minha pátria, aquela pátria agora independente, ela tem sim valores, ela tem valores que podem ser refletidos na nossa literatura. Tudo bem? Então, isso por conta de todos os acontecimentos globais, certo? Bom, além disso, nós temos o quê? Essa natureza, então a natureza ela vai ser extremamente exaltada, tá? Nós vamos falar do romantismo, que ele é dividido, então grandes estudiosos literários dividem o romantismo em 3 gerações, ok? Então nós vamos ter uma primeira geração chamada de geração nacionalista ou também indianista aqui para o Brasil. Nós vamos ter a segunda, que é a ultrarromantista, tá? Ou byroniana. E uma terceira chamada de condoreira ou social. Estão vendo? O que acontece é que cada uma tem uma particularidade, mas todas voltadas para essa ideia. A emoção sendo, né, colocada sempre em primeiro plano, o indivíduo, o que o indivíduo cria dentro de si, a sua imaginação. Prestem atenção, que também é importante a gente falar que assim, que tudo que esse indivíduo cria nesse período romântico, tudo, né, criado é sempre mais. Então, assim, a mulher sempre é a mais bonita, tá? O herói é sempre o mais corajoso, que melhor, né, o que age de uma melhor maneira. Até o vilão, ele tem esse aspecto de ser o melhor, tá? Então, é como se o indivíduo criasse o mundo dele, imaginário dele, mas com as emoções sempre de maneira exacerbada. Tudo bem até aqui? Vou dar um tempinho para vocês tirarem um print e a gente já continua a nossa aula. Então, vamos falar, primeiro vamos falar no geral como foi o romantismo em Portugal, tá? Então, em Portugal, nós temos o principal representante, que é o Almeida Garré, certo? O Almeida Garré, inclusive, ele já teve uma obra que foi super importante para a FUVEST, tá? Foi uma obra, uma leitura obrigatória, que chamava Viagens à Minha Terra. Presta atenção, tanto que esse movimento, o romantismo em Portugal, ele se inicia com a publicação do poema Camões, tá, em 1825, por Garré. Então, assim, ó, tanto se você pegar o Viagens à Minha Terra, tá, é um livro extremamente saudosista. Então, o que acontecia? Vamos voltar lá no que falamos na primeira parte. Nós temos o indivíduo, tá? Nós temos o chamado nacionalismo. Então, nacionalismo por conta de toda a conjuntura mundial, ok? Como que a Europa trazia esse nacionalismo para ela?
trazia esse nacionalismo pensando em feitos já acontecidos. Então, assim, retomava o que já tinha sido bom, que nem se você pega Camões. Camões foi extremamente importante para Portugal. Então, ele faz uma retomada do que já foi importante, né? E mostra lá. É a mesma coisa do Viagens da Minha Terra, o que o Almeida Garré faz em toda a sua obra, por questões mesmo desse nacionalismo, ok? Além do Garré, nós temos o Alexandre Herculano, tudo bem? Ele mais trabalha com romances históricos, mas também buscando essa nacionalidade, tá? E o Camilo Castelo Branco, que mais as novelas sentimentais. Então, aqui no Camilo Castelo Branco, entra já, que nem Amor de Perdição, vai entrar mais essa parte sentimental, essas emoções de forma muito aparente e muito forte. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá, vamos pensar então no Brasil como fica dividido. Nós temos as 3 gerações que eu já comentei para vocês. A primeira geração. Então, a primeira geração é chamada nacionalista e indianista. Por quê? Bom, nós temos em 1808, né, Portugal, né, a corte portuguesa, que acaba vindo para o Brasil. Então, com essa vinda da família real para o Brasil, tem um incentivo aí à arte muito forte, tá? Então, tem esse incentivo que foi muito marcado justamente por eles terem vindo para cá. Logo na sequência, tem a independência do Brasil, tá? Em 1822. O que acontece? É nesse momento que o Brasil, ele vai mostrar que ele era assim, que ele tinha assim elementos para trabalhar, para expor na literatura, para escrever a respeito daquilo. Elimina toda a influência europeia? Não elimina toda a influência europeia. Então tem que tomar cuidado. Por mais que eles vão buscar a identidade brasileira, tentando eliminar tudo que é europeu e assumindo uma identidade nossa própria, não é eliminado. Então a elegância, o preciosismo, tá? Então continua. Então ele não é que ele fala, ó, tchau, desaparece e não vai ter nenhuma influência. Tem sim. Tudo bem? Então o que acontece? Principal elemento nacionalista brasileiro vai ser quem? O índio. Por isso que essa geração também é chamada de indianista, tá? José de Alencar escreve o quê? A obra Iracema, ok? Então, o que é a obra Iracema? Se vocês perceberem, pessoal, até pelo título, Iracema é um anagrama da palavra América, ok? Então, assim, o que é um anagrama? Você faz uma troca de letras aqui, tá? Vai usar todas que tem aqui, não vai acrescentar nenhuma e vai formar, ó, América. Então, percebo, Iracema é uma índia, tá? E ela vai ter um caso com um português que vem para o Brasil. E eles não têm um filho, tá? Então tem toda uma história, é um livro que já foi cobrado pela FUVEST, né? E não é mais, mas assim, é uma história de formação nacional muito, muito grande. Porque o filho deles, o Moacir, é como se fosse o primeiro ser miscigenado, tá? Do povo brasileiro, que é essa mistura do índio com o português. Então, é a formação nacional do nosso povo, dessa época, ok? O índio, né? Então, como esse índio, percebam que aqui no Iracema a gente tem a Índia Iracema, tem toda a história, né? Presta atenção, tá? Esse índio, vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado. Ele não carrega as suas características originais, ok? Esse índio é baseado na teoria do bom selvagem de Rousseau. O que é essa teoria do bom selvagem de Rousseau? Ele fala o seguinte,
que na verdade o homem nasce bom, tá? Então o homem em contato com a natureza, inclusive, gente, a natureza aqui, ela é uma cúmplice, tá? A natureza, ó, ela é diferente daquela natureza árcade que a gente já viu, que era apenas um cenário. Então lá era importante a natureza para ser o cenário, né? Que era o espaço que trazia certa tranquilidade, que trazia a paz, o equilíbrio. Aqui a natureza ela já participa, ela é cúmplice. Então a teoria do bom selvagem é assim: ele nasce bom, o homem nasce bom, só que se ele entra em contato com a civilização, ele acaba sendo corrompido, ok? Então aqui, esse índio é nessa formação, nesse pensamento aqui, isso tem que ficar bem marcado. Esse índio, tá? Ele vai refletir o herói das narrativas cavalheirescas, europeias. Então ele vai refletir aquele como se fosse o herói, né, daquela narrativa que acaba trazendo para ele as virtudes daquele cavalheiro são acopladas ao índio. Então o índio é quem? É aquele que tem coragem, é aquele que tem fidelidade, aquele que pratica obediência, certo? Então, novamente, só para a gente fechar essa lousa, nós temos aqui um nacionalismo forte, ok? Mas um nacionalismo indianista, por quê? Porque é um elemento de referência brasileira, só que um índio que ele não tem as suas características originais, mas ele trabalha, né, nessa teoria do que nós chamamos teoria do bom selvagem. Vou dar um tempo para vocês tirarem um print que nós vamos falar do principal representante agora dessa primeira geração, né, que é o Gonçalves Dias, ok? Bom, retornando então, vamos falar agora do Gonçalves Dias, tá? Quem foi Gonçalves Dias? Então, Gonçalves Dias é um escritor brasileiro, ele é do Maranhão, tá? E uma curiosidade é que ele é mestiço. Então, provavelmente ele tem uma mistura aí de índio com negro, tá? Bom, ele participa dessa primeira geração romântica chamada de nacionalista, que ele vai exaltar a sua pátria. Exaltando como? Mostrando elementos da natureza, fazendo com que essa natureza seja cúmplice dele, né? Então, assim, tem uma carga de saudade, tem uma carga melancólica, que é tudo típico do quê? Do próprio romantismo. Então, ele vai tentar retomar, por algum motivo ele está longe, né? Então ele vai se lembrar, então ele traz a lembrança, que isso, né, é bem marcado, do que ele vivia naquela pátria que é tão importante para ele, tá? Trabalha só com esse tema voltado para esse nacionalismo, né? Não, coloquei aqui para vocês. Ele fala de amores não correspondidos, da saudade, dores, sofrimento, tudo isso que é típico romântico, ok? Qual é esse estilo do Gonçalves Dias? Bom, ele tem uma métrica que é maravilhosa, que é excelente. Ele trabalha com musicalidade. Ele tem um vocabulário, tá? Que a gente fala que é um léxico, que é a palavra, o vocabulário, precioso, tá? Então ele tem um estilo bem marcado e bem trabalhado, ok? Bom, quando a gente fala na lírica dele, tem um poema que é assim muito conhecido, que é a Canção do Exílio, tá? Inclusive a Canção do Exílio, ela já foi parodiada. Tem um trabalho aí intertextual. Então, o que é essa paródia? Quando você pega, na verdade, é um gênero literário que você pega, né, algo já pronto e põe um tom aí de ironia, faz um trabalho intertextual. E aí nós temos Carlos Drummond de Andrade, nós temos o Oswald de Andrade, e aí, né, que trabalham muito com a Canção do Exílio,
ok? Ela foi escrita em 1843, quando ele não estava no Brasil, então ele estava em Coimbra. Coloquei, logicamente, um trechinho aqui para vocês, né? Então ele vai falar assim, ó: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então ele está fazendo referência aonde ele está, falando que nada é igual, né? Então aquele saudosismo, nada é igual à terra dele mesmo. Aí tem um trecho que fala assim: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E assim vai. Só para vocês perceberem como o elemento da natureza se faz presente aqui e como tem esse sentimento de saudade. Bom, para aqueles mais atentos, né? Acho que vocês perceberam que, inclusive, essa estrofe, ela foi, lógico, com algumas alterações, mas ela foi colocada no nosso hino nacional, que é a letra do Duque Estrada, né? Então, eu vou cantar aqui só o trechinho para vocês, tá? Para vocês visualizarem essa intertextualidade. Então, eu falo: do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Aí vai. Percebem? Até o nosso hino nacional, de tamanha importância que foi a canção do exílio, acabou a utilizando, certo? Bom, vou dar um tempinho, né, para vocês tirarem um print e aí a gente já volta a falar da segunda geração romântica. Então, vamos continuar. Agora nós vamos falar da segunda geração. Gente, essa segunda geração é terrível, tá? Ela é chamada de ultrarromantismo. Então, ó, só pelo nome, né? Tudo que fala em ultra é muito, né? Então, imaginem todas as características, sentimentalismo, emoções à flor da pele e tal, só que aqui muito mais, tá? Numa condição assim muito mais forte, tá? E também chamada de byroniana. Byroniana por conta do escritor inglês Lord Byron, que traz essas características ultra-românticas. Tudo bem? Então é a mesma coisa, tá? Somente nomes diferentes, ok? O que acontece com essa geração, gente? Essa geração é assim, presta atenção. Os poetas dessa época, eles eram chamados de geração do mal do século, tá? Então o que acontecia? Eles morriam bem jovens, tá? Tem uma explicação. Então, assim, eles saíam da onde, né, da onde eles moravam. Geralmente eles iam para São Paulo para estudar direito, na faculdade de direito, tá? Então, eles já estavam distantes da família, da onde eles de fato tinham lá raízes, ok? Aí eles moravam em república, e isso de morar numa república dava uma vida muito boêmia para eles. Então, eles bebiam demais, tá? Eles tinham também essa coisa autodestrutiva. Como assim? Por essa emoção à flor da pele, então eles faziam uso de drogas, né? Então, de drogas mesmo bem fortes, bebiam demais, né? Então tinha esse comportamento autodestrutivo. Por que esse comportamento assim? Então, primeiro, porque ele tinha saudade, não é, onde ele morava, então ele ficava muito sozinho, às vezes introspectivo, né? Lia bastante, acabava tendo esses livros como exemplo, tá? Depois também por questões de amores não correspondidos. Engraçado, gente, porque nessa época, tá, o amor não era correspondido e assim, a vida sexual era proibida, tá? Então tinha muito aquela ideia do ser virginal. Então, assim, eles não tinham acesso à mulher amada. Então tinha esse sentimento aí de fragilidade, essa, né? De não estar com aquela mulher que ele gosta.
Então, tudo isso criava uma atmosfera negativa, que, né, acabou fazendo desses poetas uma geração que morria muito cedo, tá? Ó, para vocês entenderem, acho que vai ficar mais claro porque é mais próximo de vocês. Vocês já ouviram falar num grupo chamado de góticos, tá? É exatamente essa geração. Então, assim, o que são os góticos? Então, os góticos, né, eles vivem num grupo fechado, eles são totalmente introspectivos, eles se vestem de preto, tem aquela aparência pálida, aquela ideia da mulher que é ser virginal, tá? Eles acabam indo para cemitérios, então, assim, eles acabam provocando essas situações negativas. É exatamente, tá? Vou colocar aí uma fotinho de um gótico para você se recordar. Quem gosta também muito de música, o Evanescence, né, um grupo, e eu vou também colocar aí para vocês o nome da música. Se vocês quiserem escutar essa música, é bem interessante, porque ela é bem o reflexo também dessa segunda geração, certo? Então vamos lá. Além de ser chamada de mal do século, ela é chamada de spleen, tá? Porque spleen é um termo em inglês que significa baço. E eles entendiam que assim, que o baço que produz uma bile negra, que ela vai, na verdade, irrigar pelo sangue. E essa irrigação que é feita pelo sangue vai trazer, de fato, essa emoção à flor da pele, né? Essa sensação que eles acabavam tendo. Tudo bem? Então, por isso também chamado de spleen. Aí, o que eles faziam, gente? Eles tinham a visão que a melhor coisa era trabalhar com o chamado escapismo. Vamos lá, o que é o escapismo? Ó, se a gente pegar o escapismo lá no arcadismo, no neoclassicismo, nós vamos ver que assim, o escapismo é uma fuga, tudo bem? Só que eles fugiam e iam para onde? Eles saíam da cidade e viam o campo como um lugar positivo para se viver. O escapismo dessa segunda geração é uma coisa mais tensa, tá? Então, principalmente, eles iam à morte como solução. Então, assim, para eu me livrar desses problemas, né, que eu tenho, essa depressão, a ideia mesmo de depressão, tá? De pessoas deprimidas. Eu vou fazer o quê? Né? Então, eu vou recorrer à morte. Ou, em outro caso, recorrer a lembranças da infância. Então, o escapismo foi bem marcado aqui, ok? Vamos falar, então, de um escritor bem famoso dessa segunda geração, que é chamado Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo é de São Paulo, tá? E, assim, ele morre muito cedo, tá? Com 20 anos, então assim, esses poetas morriam bem cedo. No caso dele, ele morreu de tuberculose, tá? Mas morreu bem cedo também. E só coloquei um trechinho aqui para vocês enxergarem esse pessimismo, né? Essa carga negativa que tem aqui. Então, se eu falar aqui, ó, no delírio da ardente mocidade, ó, ele já usa a palavra delírio, tá? Por tua imagem pálida vivi. E assim vai. Então, é sempre com referências a isso. É o que a gente chama, esse negativismo até, gente, de locus horrendos. Vocês lembram do locus horrendos, que é lá no finalzinho do arcadismo, tá? Então, o que seria o locus horrendos? É um cenário que é construído de maneira sombria, depressiva. Tudo bem? Bom, além, né, de vários poemas que ele escreveu, tem duas obras bem importantes que eu coloquei aqui para vocês, que é o Noite, ó lá, sempre referência a noite, escuridão, Noite na Taverna e Macário. Tudo bem? Vou dar um tempinho para vocês tirarem um print. E para finalizarmos, né, o estudo do romantismo, vamos abordar agora a terceira geração romântica, tá? A terceira
geração, ela é chamada de condoreirismo. Então, da onde vem esse nome? Vem do condor. Condor é uma ave, tá, da Cordilheira dos Andes e que ela consegue sempre voar a grandes altitudes. Então, olha lá, ela voa a grandes altitudes, tá? E ela tem uma visão privilegiada da sociedade, tá? Porque ao estar por cima, então ela consegue ver coisas que as pessoas lá não veem. Por isso, tá? Que essa liberdade que ela tem reflete numa poesia social, numa poesia de crítica. Então é uma fase que vai ter uma visão mais social, que vai ter uma visão de denúncia por conta dessa visão privilegiada. Por isso que eu coloquei para vocês a temática como liberdade, tá? E aí tem aqui um aspecto no Brasil extremamente forte, né? Que é a escravidão, tá? E uma poesia social. E aqui, gente, sempre pensando naquele pezinho que fica do movimento literário para que venha o seguinte, né? O próximo movimento literário é o realismo, tudo bem? O realismo tem essa visão social absurda, Machado de Assis, essa de Queiroz, que depois é material para a próxima aula, tá? Aqui nós temos o principal representante, que é o Castro Alves. Castro Alves, ele nasce na Bahia e também, curiosamente, ele morre muito cedo, com 24 anos, tá? De tuberculose. Ele foi chamado de poeta dos escravos. Ele escreve uma obra-prima que é chamada de Navio Negreiro, tá? O Navio Negreiro é uma poesia que ela é dividida em 6 partes e que ela vai contar, é uma narrativa que vai contar a viagem, né, por navio dos africanos que vinham para o Brasil e eram escravos. Então é uma denúncia, algo muito forte, muito marcante, tá? Ele vai mostrar como aqueles escravos, eles vinham em condições assim piores do que animais, como eles eram tratados, como eles eram, né, chicoteados, e poucos conseguiam, pra vocês verem como era algo muito forte, muito deprimente, né, de se lidar. Poucos chegavam ao Brasil, morriam pelo caminho, pela essa forma, esse tratamento mesmo, tá? Eu vou colocar para vocês um link aqui sobre o Navio Negreiro, é um link bem interessante, ele é bem curtinho e que é declamado o Navio Negreiro, inclusive com imagens. Eu acho super interessante e eu peço para vocês assistam, tá? Para ficar marcado, para vocês usarem o Navio Negreiro como reflexo do que foi a terceira geração do romantismo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Vou dar um tempinho para um print da tela e até a próxima. Tchau, pessoal!